E aí, minha família caipora, como é que vocês estão? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês 18 palpites para este domingo, dia 5 de janeiro. Teremos 3 clássicos neste domingo, então acompanhe os nossos palpites para saber o desfecho, beleza? E vamos aqui com os nossos resultados dos palpites dos dias 3 e 4 de janeiro. No dia 3 nós tivemos 17 palpites com 11 greens e apenas 3 reds, tá? Uma partida foi suspensa devido ao tempo e 2 tivemos o adiamento. São 79% de taxa de acertos. Para o dia 4 nós temos aqui 25 palpites separados com 21 greens até o momento e apenas 2 reds, tá? Temos 2 jogos que estamos aguardando os resultados, então depois verifiquem na nossa planilha caipora. O link está nos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Segue a gente por lá, beleza? Que traremos para vocês palpites lá também. Fechou, galera? Então estes são os nossos resultados até o momento. Se gostaram, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixem o seu like e não se esqueçam de comentar. Isso é muito importante pra gente. Beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 5 de janeiro. Bora pra intro! Vamos lá, galera, que este domingo teremos vários jogos, tá? E 3 deles são importantes. Então vamos começar aqui com essa partida do Hibernian contra o Rangers na Premiership da Escócia. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rangers é de 62% e ele joga fora de casa. Ele tem 57% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Já o Hibernian, ele tem 67%. No histórico, são 72 vitórias do Rangers, 16 empates e apenas 21 vitórias do Hibernian. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Rangers vem marcando gols há 10 jogos e o Hibernian vem marcando há 5. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Tivemos over 2,5 em 4 das últimas 6 e o ambas marcam em apenas 2 das últimas 6 partidas. Temos aqui na casa do Hibernian, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, over 2,5 em 3 das últimas 6 e o ambas marcam nós temos em apenas 2 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos aqui para o Hibernian o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e para o Rangers nós temos em 5 das últimas 6 também. Over 2,5 nós temos aqui em 4 das últimas 6 partidas do Hibernian e do Rangers nós temos em 3 das últimas 6. Temos ambas marcam na maioria das partidas do Hibernian e temos ambas marcam também em partidas do Rangers. Verificando aqui na tabela da Premiership, nós temos o Rangers em segundo colocado. Ele está com 34 gols e 13 gols sofridos nos últimos 19 jogos. O Hibernian disputou 21 jogos e marcou 28 gols e tem 32 sofridos. Então, para essa partida, nós separamos o over 1,5 gols com probabilidade de vitória seca para fora, ambas marcam e over 2,5, beleza? Próxima partida é o Real Sociedad contra o Barcelona na primeira divisão feminina da Espanha. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Barcelona tem 92% de probabilidade nesta partida. Temos 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Real Sociedad tem 78%. No histórico, são 27 partidas com 25 vitórias do Barcelona. E a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Real Sociedad vem marcando gols há 6 jogos e o Barcelona vem vencendo há mais de 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Barcelona venceu o primeiro tempo em todas as últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona também costuma vencer o primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando aqui na tabela, o Barcelona é o primeiro colocado, ele disputou 13 partidas e venceu as 13. Tem 57 gols marcados e 7 sofridos, enquanto o Real Sociedad marcou 20 nos últimos 12 jogos e tem 12 gols sofridos. Então, para essa partida, separamos vitória no primeiro tempo para fora, com probabilidades de over 2,5 gols nessa partida, beleza? Próxima partida, Al Battaeh contra o Al Jazeera na Pro League dos Emirados Árabes. Essa partida nós separamos com o mercado de over 2,5 gols.
A probabilidade de vitória para o Jazira jogando fora de casa é de 59%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Bataê tem apenas 17%. No histórico, são 4 vitórias do Jazira e 2 vitórias do Bataê. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Bataê vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros nós temos over 2,5 gols nas últimas 6 partidas, tá? O Jazira ele venceu 4 delas e o ambas marcam nós temos em todas também. Na casa do Bataê, temos over 2,5 nas 2 partidas e ambas marcam também e o Bataê venceu as 2. Últimos jogos nos campeonatos, temos aqui o over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Bataê e do Jazira temos o over 2,5 em 4 das últimas 6. Ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6 partidas do Bataê e o Jazira nós temos o ambas marcam em 3 das últimas 6. O Jazira ele venceu 3 das últimas 6 partidas e o Bataê não vence há mais de 6 jogos. Verificando na tabela, o Jazira é o 6º colocado na Pro League e ele tem 23 gols marcados com 16 sofridos, enquanto o Bataê tem 13 marcados e 24 sofridos, todos em 10 jogos que disputaram as duas equipes. Então, para essa partida, nós separamos o over 2,5 gols, com probabilidades de vitória e empate para fora e ambas marcam nessa partida. Beleza? Próxima partida, o Fulham contra o Ipswich Town na Premier League da Inglaterra. Essa partida nós separamos com vitória e empate para casa. O Fulham tem 62% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Ipswich tem 39%. No histórico, são 6 vitórias do Fulham, 4 empates e 5 do Ipswich. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fulham não perde há 5 jogos, ele empatou 4 deles, enquanto o Ipswich vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, o over 2,5 em 3 das últimas 6 e o ambas marcam em 4 das últimas 6. O Fulham ele venceu e empatou as últimas 6 partidas contra o Ipswich. Em casa, o Fulham ele venceu 2 e perdeu 2 contra o Ipswich. Temos over 1,5 nas 4 partidas, over 2,5 também nas 4 e ambas marcam também. Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Fulham e ele venceu e empatou as últimas 6, tá? O over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6. Já para o Ipswich, nós temos o over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, ambas marcam nós temos em apenas 2 das últimas 6. E o Ipswich, ele venceu apenas 2 das últimas 6 partidas que disputou. Verificando na tabela, o Fulham é o 9º colocado e o Ipswich figura na zona de rebaixamento. Em 19 partidas, o Fulham marcou 28 gols e sofreu 25, e o Ipswich marcou 18 e sofreu 33. Então, para essa partida, separamos vitória e empate para casa, com probabilidade de over 1,5 gols e probabilidade de um handicap de mais 3 para fora. Beleza? Próxima partida, Copa do Rei da Espanha, o Ponferradina contra o Real Sociedad. Separe essa partida com fora para se classificar. O Real Sociedad tem 64% de probabilidade de vitória nessa partida, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ponferradina tem 78%. Em séries, o Ponferradina vem vencendo há 4 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Sociedad venceu 4 das últimas 6 partidas, empatou uma, enquanto o Ponferradina venceu 5 das suas últimas 6 partidas. Mas para essa partida separamos um fora para se qualificar com probabilidade de vitória e empate para fora nesta partida, beleza? Próxima partida, o Racing Santander contra o Celta de Vigo. Essa partida na Copa do Rei separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Celta é de 49% e ele joga fora de casa. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Racing Santander tem 44%. No histórico, são 11 vitórias do Racing, 9 empates e 4 do Celta. A média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Celta não empata há 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. O ambas marcam também foi em 3 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas do Racing Santander e do Celta nós temos o over 1,5 em 5 das últimas 6. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza?
Próxima partida, o Volos contra o AEK Atenas na Superliga da Grécia. Essa partida separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atenas é de 73% e ele joga fora de casa. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. O Volos tem 39%. No histórico, são 12 vitórias do Atenas, um empate e 4 do Volos. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atenas vem a 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. O ambas marcam nós temos em apenas uma partida das últimas 6. E verificando na casa do Volos, temos over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam figura em apenas 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos o over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Atenas e do Volos nós temos o over 1,5 em 3 das últimas 6. Na tabela, o Atenas é o quarto colocado e o Volos o 11º. Temos o Volos marcando apenas 12 gols nos últimos 16 jogos, tá? Marcou apenas 5 gols jogando em casa. Já o Atenas, ele tem 25 gols marcados e 10 sofridos. Fora de casa, ele já marcou 8 gols nos últimos 8 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols com probabilidade de ambas não marcam nessa partida. Fechou? Próxima partida, o Sunderland contra o Portsmouth. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de empate anula para casa. O Sunderland tem 65% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos e o Portsmouth tem 56%. No histórico, são 11 vitórias do Sunderland, 8 empates e 12 do Portsmouth. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sunderland vem sofrendo gols a 8 jogos e o Portsmouth vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos vitória do Sunderland em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele venceu 3 das últimas 5. E verificando aqui, nós temos over 1,5 gols em quase todos os jogos entre as duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Sunderland vencendo 3 das últimas 6 partidas. O Portsmouth, ele venceu apenas 2 das últimas 6 e fora de casa não vence. Temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e o over 2,5 temos em 5 das últimas 6 partidas do Portsmouth. Verificando na tabela, nós temos o Portsmouth em 21º colocado e o Sunderland é o quarto. As duas equipes têm mais de 30 gols nos últimos jogos, porém o Portsmouth sofreu 40 nos últimos 23 jogos, tá? O Sunderland jogando em casa, ele marcou 21 e sofreu apenas 8 gols. Então separamos para essa partida empate anula para casa com probabilidade de over 1,5, ambas marcam e over 2,5 gols. Fechou? A próxima partida na Premiership da Escócia, Celtic contra o St Mirren. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Celtic tem 84% de probabilidade de vitória nesta partida. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Mirren tem 56%. No histórico são 49 vitórias do Celtic, 5 empates e 5 do St Mirren. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o St Mirren vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Na casa do Celtic, nós temos gol no primeiro tempo em todos os jogos que disputou contra o St Mirren. Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. E verificando aqui, nós temos o over 2,5 na maioria das partidas, over 2,5 e temos vitória do Celtic em 3 das últimas 6 partidas. O Mirren também venceu 3 das últimas 6. Verificando na tabela, nós temos aqui 19 partidas para o Celtic e o St Mirren tem 21 partidas. Porém, o Celtic marcou 52 gols e sofreu apenas 7 nos últimos 19 jogos. Já o Mirren, ele tem 27 e sofreu 34 gols, tá? Fora de casa, o Mirren marcou apenas 12 gols nos últimos 21 jogos, enquanto o Celtic em casa, ele tem 8 vitórias e um empate, ainda não perdeu, marcou 29 gols e sofreu apenas 2 jogando em casa. Então, para essa partida, separamos over meio gol no primeiro tempo, com probabilidade de vitória no primeiro tempo para casa, over 2,5 e probabilidades de ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida, o Al Ain contra o Al Sharjah Club.
Essa partida da Pro League do Emirados Árabes nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada nesta partida. O Ain tem 39%, 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Charger tem 78%. No histórico são 16 vitórias do Ain, 12 empates e 10 do Charger. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Ain vem a 9 jogos marcando gols e o Charger vem sem empates a 5. Venceu 4. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam temos em 4 das últimas 6. Na casa do Ain, over 1,5 em todas as últimas 6 e o ambas marcam também em todas. Over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols em maioria das partidas das duas equipes. São 5 partidas para o Ain nas últimas 6 e o Charger nós temos em 4 das últimas 6. Ambas marcam em over 2,5 também temos na maioria das partidas. Na tabela, o Ain ele é o quarto colocado e ele está com 28 gols marcados e 15 sofridos nos últimos 9 jogos. Fora de casa ele marcou 13 e sofreu 9. Já o Charger ele marcou 12 e sofreu apenas 1 jogando em casa e ainda não perdeu em casa, tá? Ele tem 9 vitórias e uma derrota apenas nos últimos 10 jogos. Então para essa partida nós separamos o mercado de over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam, over 2,5 e vitória ou empate para fora, beleza? A próxima partida é o Fenerbahçe contra o Hatayspor na Superliga da Turquia. Essa partida separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Fenerbahçe é de 84% e ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. Já o Hatayspor tem 39%. No histórico são 7 vitórias do Fenerbahçe e apenas um empate. O Hatayspor não vence o Fenerbahçe há vários jogos. Em média de gols, nós temos aqui o over 2,5 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros, nós temos aqui gol no primeiro tempo em quase todos os jogos disputados entre as duas equipes, tá? Na casa do Fenerbahçe, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando aqui, nós temos o over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Fenerbahçe, em 2 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes, tá? Temos o over 2,5 também em quase todos os jogos e o Fenerbahçe ele venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Hatayspor venceu apenas uma das últimas 6. Na tabela, o Fenerbahçe é o segundo colocado e vai correndo atrás do Galatasaray, tá? Ele tem aqui 40 gols marcados em 16 partidas com 15 sofridos. O Hatayspor ele é o penúltimo colocado e marcou apenas 14 gols nos últimos 16 jogos. Então, para essa partida, nós separamos over gol no primeiro tempo, com probabilidade de vitória no primeiro tempo para casa, over 2,5 gols e ambas marcam nessa partida, beleza? A próxima partida é essa grande partida que separamos como destaque. Essa partida aqui é na finalíssima do Troféu dos Campeões da França. Paris Saint-Germain contra o Mônaco. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Paris Saint-Germain é de 58%. Ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos e o Mônaco tem 50%. Verificando no histórico, são 25 vitórias do Paris Saint-Germain, 20 empates e 23 do Mônaco. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo há 4 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas marcam nós temos em 4 das últimas 6 e o over 2,5 em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Paris Saint-Germain vencendo 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Mônaco venceu apenas 2 de 6. Temos o over 2,5 gols na maioria das partidas e o over 1,5 também. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam, over 2,5 e vitória ou empate para casa. Fechou? Próxima partida, Liverpool contra o Manchester United. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de vitória seca para casa. O Liverpool tem 73% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Manchester United tem 33%.
No histórico, são 26 vitórias do Liverpool, 16 empates e 34 do Manchester United. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Manchester United vem perdendo a 4 jogos e o Liverpool vem vencendo a 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Liverpool em 3 das últimas 6 partidas. Temos o over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas que disputaram. Na casa do Liverpool, temos o Liverpool vencendo 4 das últimas 6 partidas e o over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Ambas marcam em apenas uma partida, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui vitória do Liverpool em 5 das últimas 6 partidas e o Manchester United venceu apenas 2 das últimas 6. Temos over 2,5 em quase todos os jogos, ambas marcam também e temos o over 2,5 também. Verificando na tabela, o Liverpool nós temos aqui com 14 vitórias, 3 empates e uma derrota em 18 jogos. Marcou 45 gols e sofreu 17, enquanto o Manchester United tem em 19 jogos 21 gols marcados e 26 sofridos. Venceu 6, empatou 4 e perdeu 9 partidas. Fora de casa, o Manchester United em 9 partidas ele venceu 2, empatou 3 e perdeu 4 partidas. Então para essa partida separamos vitória seca para casa, com probabilidade de ambas marcam over 2,5 gols e probabilidade de cartões nessa partida, beleza? Próxima partida, o Panathinaikos contra o PAOK na Superliga da Grécia. Separe essa partida com o mercado de handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória para o Panathinaikos é de 43%. Ele tem um aproveitamento de 94% nos últimos 9 jogos e o PAOK tem 83%. No histórico, são 37 vitórias do Panathinaikos, 15 empates e 29 do PAOK. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Panathinaikos vem vencendo a 5 jogos e o PAOK não empata a 5, venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos aqui o PAOK sem perder partidas com 2 ou mais gols de diferença para o Panathinaikos. Jogando na casa do Panathinaikos, temos apenas uma partida que o PAOK perdeu com 2 ou mais gols de diferença. Temos aqui o under 3,5 gols nas últimas 6 partidas na casa do Panathinaikos. E verificando em todos os jogos, temos o under 3,5 em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o PAOK vencendo 5 das últimas 6 partidas, tá? Ele não perdeu nenhuma com 2 ou mais gols de diferença. Já o Panathinaikos, ele venceu apenas 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Temos aqui ele vencendo as últimas 6 partidas. Verificando na tabela, nós temos aqui o PAOK em segundo colocado e o Panathinaikos em terceiro. Porém, o PAOK marca muito mais gols que o Panathinaikos. Então, para essa partida, acreditamos que teremos um handicap de mais 2 para fora, com probabilidade de over 1,5, over 2,5, ambas marcam e vitória seca para fora. Fechou? Próxima partida, Olympique de Marselha contra o Le Havre. Separe essa partida na Ligue 1 da França com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Marselha é de 73%. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Le Havre tem 22%. No histórico, 12 vitórias do Marselha e 6 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Marselha vem a 7 jogos marcando gols e o Le Havre vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas marcam temos em apenas uma e foi com prorrogação. Verificando aqui, na casa do Marselha, temos over 1,5 e o ambas marcam também no jogo que foi com prorrogação. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. O over 2,5 e o ambas marcam também. Verificando aqui na liga, temos o Marselha em segundo colocado e o Le Havre é o 17º, figura na penúltima colocação do campeonato. Temos aqui apenas 11 gols marcados pelo Le Havre nos últimos 15 jogos, tá? Ele perdeu 11 partidas das últimas 15. Enquanto o Marselha, ele venceu 9 e perdeu apenas 3, com 32 gols marcados e 18 sofridos. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols, com probabilidade de vitória seca para casa e probabilidade de ambas não marcam nessa partida, beleza? Próxima partida, mais um clássico dos 3 que tivemos para este domingo. A Roma contra a Lazio. Separe essa partida na Série A da Itália com handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para a Roma e tem 38%. Ela tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Lazio tem 67%.
No histórico são 28 vitórias da Roma, 19 empates e 22 da Lazio. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Roma vem vencendo a 4 jogos jogando em casa. Últimos encontros, a Roma não vence as 5 partidas da Lazio com 2 ou mais gols de diferença. Venceu apenas uma em 2022. Verificando na casa da Roma, nós temos aqui a Roma também vencendo apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos nos campeonatos, a Roma venceu 4 das últimas 6 partidas que disputou e temos aqui a maioria vencendo com 2 ou mais gols de diferença. Foi em 5 das últimas 6. Já a Lazio, ela não perde com 2 ou mais gols de diferença há 2 jogos, tá? Perdeu apenas para a Inter de Milão com 6-0. Verificando na tabela, a Lazio é a 4ª colocada e a Roma a 10ª colocada. As duas equipes marcam bastante gols, mas para essa partida nós acreditamos que teremos um handicap de mais 2 para fora, com probabilidades de under 3,5 gols e probabilidades de vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Racing United contra o Arnett Gardens. Essa partida na Premier League da Jamaica nós separamos com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arnett Gardens jogando fora de casa é de 57%. Ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos e o Racing United tem 44%. No histórico, foi uma partida com empate por 1-1. Em séries, o Arnett vem marcando gols a 10 jogos e o Racing vem empatando a 4. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Apenas uma do Dumbarton contra o Racing United, que foi 2-2. Verificando na tabela, nós temos aqui o Arnett em 3º colocado e o Racing em 10º colocado. Então, para essa partida, nós separamos o under 3,5 gols com probabilidade de vitória e empate para fora. Beleza? Próxima partida, também na Jamaica, o Mont Pleasant contra o Dumbarton. Separei essa partida com vitória seca para casa. A probabilidade de vitória para o Monte é de 74%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Dumbarton tem 39%. No histórico são 9 vitórias do Monte, 2 empates e 4 do Dumbarton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Monte vem vencendo as 5 partidas e o Dumbarton não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Mont Pleasant venceu 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Mont Pleasant ele venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Dumbarton ele não vence as 5 jogos, venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, separamos vitória seca para casa com probabilidade de over 1,5 gols nessa partida. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Espero que tenham gostado dos nossos palpites e montem os melhores bilhetes. Diz aí como está indo sua banca nos comentários e como está indo a lucratividade. Beleza, galera? Já gostou do nosso canal? Inscreve aí, deixa o seu like e não se esqueça de comentar. Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora é esta tripla que eu separei. Separamos aqui com over meio gol no primeiro tempo para Fenerbahçe contra o Hatayspor. Over 1,5 gols para o Olympique de Marseille contra o Le Havre e o Mont Pleasant para vencer a partida contra o Dumbarton. Uma odd total de 1,74 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Fui!